Com certeza a carta de Judas é um dos livros mais esquecidos da Bíblia. Em nossas igrejas, ou só na minha igreja, né? É pouco lido em oportunidades, em pregações, enfim, a carta de Judas. Mas essa epístola tem um assunto que todos nós precisamos hoje, que é sobre a luta contra os falsos profetas e a vida da igreja. O versículo 1 dela diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. E aqui podemos identificar o autor da carta. Ah, sim. O ordinário do meu cachorro decidiu participar do vídeo. Que se denomina Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus, já que o outro Tiago tinha morrido de Herodes, no ano mais ou menos 45, alguns estilos. Mas ele não só vai se identificar, mas ele vai identificar os crentes. Eles são chamados, eles são queridos, eles são conservados por Jesus Cristo e em Deus Pai. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar. A palavra batalhar aqui no grego é agonizar. Ou seja, nós precisamos, como ele fala, se agonizar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Muitos criticam alguns que fazem isso que esse versículo dizem, com pretexto de algo mais ecumênico, essas coisas assim. Mas só existe uma verdade, só existe uma fé verdadeira. E se existe uma só verdade, todo o resto é mentira. E a verdade diz pra gente batalhar por ela. Ela é uma batalha agonizante. Às vezes vai nos custar muito caro confrontar algumas pessoas, mas nós precisamos ficar firmes naquele que nos chamou. O versículo 4 diz assim: porque se introduziram alguns. A gente vai ver esse padrão que os falsos profetas se introduzem no meio da igreja soletramente. Algumas traduções dizem, alguns dissimuladamente. Eu não sei se é mais ou menos assim, mas talvez está passando na tela aí. E vemos que na igreja da Galácia aconteceu a mesma coisa, como podemos ver em Gálatas 2:4. Na igreja a qual Pedro está escrevendo a sua segunda carta, também aconteceu isso. 2 Pedro 2:1. Esse é um padrão. Eles adentram no meio do povo de Deus, para introduzir as suas heresias. O versículo 4 prossegue: o que já antes estava escrito para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução ou libertinagem, em algumas traduções, a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui temos um versículo claramente que defende a divindade de Jesus. Jesus é claramente, abertamente, expressamente chamado de Deus aqui nesse versículo. A parte da libertinagem, acho que não vou precisar explicar tanto. Vemos que o Novo Testamento não confronta apenas os legalistas, porque eles anulam a graça de Deus. Porque Cristo não morreu apenas para nos libertar da culpa do pecado, mas para libertar do pecado em si. Então, qualquer pecado que você faz, você meio que está zombando desse sacrifício. Você não está considerando esse sacrifício. Eles não consideram. Eles apenas pegam partes do sacrifício de Cristo, a parte que mais lhes agrada. Vou ler aqui algumas frases do Spurgeon da Massa, descrevendo essa passagem. A graça que liberta do cativeiro, agora é licença para pertencer nele. E outra: uso o mais puro do céu como desculpa para as mais impuras coisas da terra. Ele fala: traje da santidade para blasfemar dela. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas está na sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Basicamente, o versículo 6 está dizendo no final que os anjos não têm mais possibilidade de serem salvos, não tem mais possibilidade de se arrepender. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A palavra do versículo 6, me enganei, 7, perdão, que é ido após outra carne, provavelmente está se referindo ao homossexualismo daquela região, provando que o homossexualismo é algo que a Bíblia meio que proíbe, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo. É uma corrupção
da ordem natural das coisas. Você está dizendo com essa prática que você sabe mais que Deus no tanger à sua sexualidade. E vemos que apenas no início dessa epístola, Judas se concentra na doutrina que eles seguiam, que era a libertinagem. Mas boa parte da carta, ele passa falando da moralidade desses falsos mestres. Um falso mestre não é apenas aquele que prega uma doutrina diferente, fala uma doutrina, professa uma doutrina diferente no meio do povo de Deus, de fora também. Mas que também a sua moralidade é questionável. Devemos nos examinar o tempo todo para vermos se somos de Cristo. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Existe uma divergência nesse versículo. Alguns dizem que eles estão rejeitando as autoridades dos anjos. Alguns dizem que eles estão rejeitando as autoridades dos pastores, que eu acho mais provável. Alguns acreditam nos dois, mas eu acho que a segunda opção é mais provável. Provavelmente eles estavam vituperando as autoridades para assumir o cargo de liderança da igreja. O versículo 11 diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados por engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. O último personagem é um personagem, Corá, que queria a liderança. Então provavelmente ele está fazendo uma relação entre esses falsos profetas e Corá, junto com Balaão e Caim. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui o arcanjo Miguel está entregando o juízo para Deus. Muitas pessoas tentam fazer a justiça com as próprias mãos, mas em alguns casos, não em todos, nós precisamos entregar alguns casos específicos que até as escrituras dizem sobre esses casos. Precisamos entregar o juízo para aquele que é o reto juiz. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados por engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Nessa lista temos um invejoso, temos um avarento e temos um que ambicionou cargos eclesiásticos. Claro que não é pecado isso, mas ele valorizou tanto um cargo eclesiástico de liderar o povo, que ele era capaz de fazer tudo. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Provavelmente nas festas dos ágapes. Bom, eu esqueci de explicar o que é a festa do ágape. A festa do ágape era uma festa que acontecia, se não me engano, eu não lembro muito bem dessa área, mas não sei se era acho que durante os cultos, onde eles comiam, era basicamente a ceia do Senhor, só que com detalhes cruciais diferentes. Essa festa significava comunhão para os crentes do primeiro século. Naquela época estava começando umas orgias, talvez. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas, estrelas errantes. Eu gostei muito de uma análise que o Spurgeon fez também, que ele diz que os falsos profetas, não lembro se foi Spurgeon ou saiu agora, que os falsos mestres são como meteoros. Eles aparecem por um momento no céu, quando eles entram na atmosfera, né, eles brilham com um brilho até mais do que o sol, certo? Mas esse brilho dura pouquíssimo. São como as estrelas cadentes que caem no céu. Eles aparecem brevemente no céu e vão-se embora no meio da escuridão, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aqui ele não está fazendo uma citação de 1 Enoque, apenas uma citação da profecia de Enoque, mas não a profecia contida em 1 Enoque, que é um livro apócrifo, não escrito por Enoque, mas foi escrito no período interbíblico, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências,
e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesses. Essa é a conduta deles, essa é a moral deles. E devemos nos examinar. Estamos, por acaso, mesmo seguindo uma doutrina ortodoxa, fazendo essas coisas que claramente contradizem a nossa doutrina? Ele apresenta o que não devemos fazer, o exemplo que não devemos seguir e o que devemos seguir, o que devemos guardar. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Eles possivelmente achavam que tinham o Espírito. Eles achavam que tinham conhecimento de Deus. A gnose celestial, gnose é conhecimento. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Bom, a construção, a conjuntura desse texto no grego seria mais ou menos assim: conservai a vós mesmos no amor de Deus. Aí ele prossegue, edificando-vos, ou seja, uma ação contínua. Edificando-vos a valer da vossa Santíssima, orando ao Espírito Santo. Aí vai prosseguindo. Repietai-vos de alguns que estão duvidosos, ou seja, tende compaixão com aqueles que estão duvidosos. Vocês tratem ele como até se fossem irmãos, apenas duvidosos, apenas enganados por falsas doutrinas. Eu quase falei falsas verdades. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Ou seja, em certo sentido, temos essa função de arrebatar alguns do fogo. Fogo aqui sendo do inferno. Uns trazem como fogo da paixão, só que é mais provável ser fogo do inferno. Até porque se fosse o fogo da paixão mesmo, também levaria para o fogo do inferno. Então, tanto faz. Tende deles misericórdia como temor. Aí é importante, precisamos discernir, ter moderação em algumas áreas, em todas as áreas de nossa vida. Eu gosto muito daquele versículo lá de 1 Timóteo. Em tudo, sede moderado. 2 Timóteo. Em tudo, seja moderado, na NTLH. E precisamos entrar no lugar, mas não se envolver com o lugar, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Aborrecer aqui em muitas passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, trazem aborrecer como odiar, ou seja, uma palavra fortíssima. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então ele está dando a segurança que a gente batalhando, se agonizando pela fé santíssima, a gente apietando-nos de alguns duvidosos, salvando alguns, arrebatando-os do inferno, Deus vai nos guardar. Aqueles que Deus já dantes predestinou, como diz Romanos 8, eles estão guardados. Aqui é um claro versículo sobre a doutrina da perseverança dos santos. E essa é a nossa segurança. Se essa não fosse a nossa segurança, nós não iríamos nos agonizar pela fé santíssima. Não teria uma segurança, a gente talvez evitaria agonizar pela fé santíssima. Alguns evitam debates de crente por causa do que pode gerar incredulidade. Mas não temos essa segurança, temos alicerce, é o próprio Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Nós podemos ter compaixão de alguns que estão duvidosos, salvamos o fogo. Por causa disso, podemos ter certeza que nós não vamos junto com eles nesse lugar. Alguns dizem que a doutrina da perseverança dos santos, como toda a doutrina calvinista, ela é um grande empecilho para a evangelização e para toda a vida cristã. E a doutrina calvinista é a segurança dessa vida. É a garantia dessa vida ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém.